Boa tarde. Boa tarde. Hoje estamos aqui com Débora Vasconcelos. Débora é nutricionista, certo? Certo. Então, a senhora poderia falar um pouco sobre essa área? Sim. A nutrição, ela hoje está subdividida em algumas áreas. Hoje em dia a gente tem profissionais que trabalham com esporte, que são os nutricionistas esportivos. Tem profissionais que trabalham na área de produção, ou seja, de restaurantes industriais para a coletividade. Tem os nutricionistas de saúde pública, que trabalham geralmente em postos de saúde. E tem os nutricionistas clínicos, que é o meu caso, que trabalham também com a prevenção, mas mais até com o tratamento das doenças através da dietoterapia, através da prescrição de dietas. Gostaríamos de saber se de fato a diabetes vem aumentando nos últimos anos. Sim. A diabetes é uma doença que cresceu muito nesses últimos anos, principalmente da década de 80 para cá. Já tem algumas pesquisas que comprovam que de 1980 até 2008, o número de casos de diabetes no mundo dobrou de quantidade. A senhora acredita que esse aumento está relacionado ao tipo de alimentação que as pessoas andam consumindo? Também. O diabetes é uma doença que tem uma forte carga genética, ou seja, ela tem um fator hereditário muito grande. Mas também tem outros fatores, como a má alimentação, que contribuem para que essa predisposição genética realmente apareça. Então a gente tem a má alimentação, os maus hábitos alimentares, a falta de atividade física, o estresse da vida moderna. Todos esses são fatores que aumentam o número de casos de diabetes. Quais os tipos de alimentos que podem vir a influenciar que uma pessoa tenha diabetes? São vários os tipos de alimentos que ajudariam nesse caso, Primeiro são as calorias vazias, que são aqueles alimentos que só têm açúcar, nenhum outro nutriente na sua composição. São os refrigerantes, as balas, pirulitos, essas guloseimas, que a gente chama de guloseimas. Tem os outros alimentos que também ajudam, aumentam o peso, ajudam no ganho de peso, que são as frituras, os alimentos gordurosos, os embutidos, o excesso de massas, de pães. Hoje em dia está se usando muito sucos já adoçados, os sucos de caixinhas industrializados, eles vêm com muito açúcar. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo bem para a saúde, mas não estão, porque aquele tipo de suco é muito adoçado. Esses tipos de alimentos são proibidos no caso de uma pessoa que já possui a diabetes, ou eles podem ser consumidos de maneira maneirada, associada à prática de esportes? Olha, isso vai depender muito dos níveis de glicose no sangue dessa pessoa. Através dos exames laboratoriais, a gente vai ver como é que está essa glicemia. Tem casos que a pessoa chega com a glicemia tão alta que tem que cortar isso tudo na hora. Que a pessoa realmente tem que ficar durante um tempo sem comer nada que vá aumentar o açúcar, nada de doces, açúcar em geral. Agora, no caso de uma diabetes que esteja compensada, porque o portador de diabetes é uma doença crônica, A diabetes é uma doença crônica, ela não tem cura, mas a pessoa pode conviver com ela pelo resto da vida. Como? Praticando atividade física, controlando a dieta, às vezes com uso de medicamentos também. Então, se a pessoa tiver com diabetes controlado, ela pode de vez em quando, em ocasiões especiais, usar um doce, comer alguma coisa diferente. Agora, no dia a dia, a pessoa tem que saber que ela vai ter que ter muita disciplina na sua alimentação. Então, a diabetes é uma doença hereditária, certo? Então, no caso de uma pessoa que tem seu histórico familiar, a diabetes, é necessário fazer um acompanhamento profissional para melhor prevenção da doença? Isso seria o ideal. O ideal seria que todos nós pudéssemos ser acompanhados por uma nutricionista, mas não é a realidade do nosso país. A gente não é todo mundo que tem acesso a um nutricionista no consultório particular, e os postos de saúde nem sempre dão a chance de todo mundo ter esse serviço. Então, assim, quem puder procurar, que já vem com a predisposição genética, e puder procurar para começar já uma reeducação alimentar o mais cedo possível, melhor. E quem não puder também, hoje em dia na mídia a gente tem muitas informações sobre alimentação saudável. Hoje em dia, na verdade, só não come saudável quem não quer. Porque às vezes as pessoas acham que comer saudável é comprar diet, light, comprar alimentos industrializados. E não é. Comer saudável, comer alimentos
crus, muitas verduras, legumes, frutas, cereais, grãos, leguminosas, que são os feijões, né, ervilha, lentilha. Então é fácil ter uma dieta saudável, né? E é fácil também de se informar sobre isso. Mas quem puder, né, a pessoa que tem essa predisposição genética, se puder, o ideal é que já comece uma reeducação alimentar desde cedo. Então, a senhora pode dar algum exemplo de dieta que você daria para uma pessoa que tenha diabetes? As orientações, né, nutricionais, como deve ser uma alimentação. Sim. O diabético, primeiro de tudo, ele tem que aumentar a quantidade de fibras da dieta dele. As fibras ajudam na redução da glicemia. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Preferir sempre as frutas aos sucos, né? Porque os sucos eles vão estar muito concentrados, vão ter muita frutose, que é um tipo de açúcar, é o açúcar das frutas. Então, comer mais frutas, que vão ter mais fibras e menos açúcar. Verduras e legumes, né? Muita verdura, muito legume. Preferir os cereais integrais, ou seja, o arroz, o macarrão, os pães, os biscoitos integrais. Usar também aveia, linhaça, farelo de trigo, que também são fibras e ajudam nessa redução. Usar as leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, soja, ervilha. Preferir carnes magras, peixes, né? Evitar gordura aparente de carnes, evitar pele de aves, evitar embutidos, né? Os embutidos são salame, presunto, mortadela, salsicha, calabresa. Evitar, assim, o máximo que puder, os alimentos industrializados. Preferir sempre os alimentos mais in natura, eles já são mais saudáveis. Né? Preferir os óleos vegetais, evitar a gordura animal, aquela gordura que está na pele das aves, a manteiga, o leite integral, preferir usar um leite desnatado. Tá? E usar pouco açúcar, né? Usar o açúcar com moderação. E no caso dos diabéticos, o ideal é que troque realmente o açúcar pelo adoçante. Né? Não adianta usar o açúcar mascavo, o ideal é realmente trocar o açúcar, qualquer tipo de açúcar, pelo adoçante, no caso dos diabéticos. E quem não tiver diabético, mas já tiver aquela propensão, né? Evitar, todos nós devemos reduzir o consumo de açúcar na nossa dieta. Certo, muito obrigado. De nada.